Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV, nosso programa de entrevista política, e nessa semana não seria diferente. Divide mais uma vez nosso programa, nos próximos minutos, o vereador do município de Quixeramobim pelo Partido Progressista do PP, Eugênio Gomes. Eugênio que inclusive foi o parlamentar no último pleito mais bem votado dentre os parlamentares aqui do município, atual líder do partido na Câmara Municipal. Eugênio, primeiro prazer recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu é que agradeço, pelo convite, e sempre que tenho a oportunidade de receber o convite, recebo com muito carinho, porque é a oportunidade que a gente tem de conversar com a população de Quixeramobim, do Sertão Central e do Nordeste, Bom, para você que nos acompanha a partir de agora, ao vivo no canal 180 e também no nosso YouTube da Sertão TV, se inscrever no nosso canal é importante para a sua participação valer a partir de agora também. E aproveite para seguir o nosso Facebook e acompanhar também o nosso Instagram. Eugênio, vamos começar pela Câmara Municipal, Já que é parlamentar, como foi que você enxergou como líder do PP o retorno do Gleidson Araújo? Roberlan se licenciou, a começar pela polêmica licença de Roberlan, que foi suscitada aí pela base aliada do prefeito municipal, e a chegada de Gleidson. É um reforço a mais na bancada da oposição? Como é que está essa situação? Fabiano, eu entendo que, primeiro eu queria aqui ressaltar, enaltecer o trabalho do vereador Roberlan, desejar muita saúde a ele, Eu acho que foi uma sessão que eu vi com muita tristeza, a partir do momento que a gente tem a capacidade de não diferenciar as bandeiras políticas, porque você questionar atestado médico, um CID-10, que é a classificação internacional das doenças, eu vi com muita tristeza aquele momento, mas se a bancada do prefeito entendeu questionar um atestado do colega, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, sempre que tenho a oportunidade, tenho feito isso, aproveitar a larga audiência de vocês, de reconhecer o trabalho do vereador Roberlan, enaltecer, desejar muita saúde. O que a gente tem que entender é que a questão da diabetes ela traz muitas comorbidades e nesse momento de uma patologia descompensada como a diabetes, é importante que os colegas entendam que ele precisa fazer uma série de exames, ter um cuidado maior para que possa restabelecer sua saúde. E a chegada do Gleidson, não tenha dúvida que vai somar muito no PP, na bancada do PP na Câmara, e é um parlamentar aguerrido, corajoso, responsável com aquilo que defende. Eu não tenho dúvida que só quem vai ganhar é a Câmara Municipal, em especial a população de Quixeramobim, os 81.082 pessoas. Bom, Eugênio, você tem na realidade carregado nas costas e com o apoio de alguns colegas, mas a gente percebe que na Câmara Municipal o debate da oposição fica muito mais concentrado na sua figura. Quer queira ou não, quando você assume essa postura, você tende a ser alvo do restante dos colegas, sobretudo aqueles que são aliados do prefeito municipal. Como é que você enxerga esse fogo cruzado, vamos dizer assim? Você é uma da mira. Eu entendo, Fabiano, com muita naturalidade. A partir do momento que você toma posição, e eu tenho sido um parlamentar, apesar da minha pequena trajetória política, são 10 meses de trabalho, eu sempre, como faço na vida, estou fazendo na minha vida política, tendo lado, mostrando onde é que eu estou. A população de Quixeramobim sabe quem é o Eugênio, aonde é que ele está, onde que ele defende. Em relação aos colegas que é da base aliada do prefeito, eles estão no papel deles, de defender o prefeito, de fazer alguns questionamentos que muitas vezes a gente sabe que não tem fundo de verdade, mas a gente deixa para a população de Quixeramobim, empoderada, sabiamente, fazer esse julgamento. O debate hoje, as redes sociais, ela tem um papel fundamental para educar, para mostrar, para discernir, Fabiano, muita coisa. Quando eu vejo também os formadores de opinião, os veículos de comunicação têm um papel muito importante para que as pessoas possam se empoderar e ver quem é que realmente defende o real interesse da população de Quixeramobim. E eu estou muito tranquilo em relação a isso. Entendo, respeito, não concordo, porque tem coisas que são absurdas. Nós podemos citar algumas
situações, como a atual situação dos concursados no município de Xeramobim. Nós estamos retornando, né, às aulas presenciais, e os profissionais que deveriam estar trabalhando não estão trabalhando, né? Fizeram um pleito, legitimamente conseguiram seu espaço porque estudaram, se prepararam, né? Muitos tinham um sonho de ser efetivo, cai a liminar, dia 6, mesmo assim o prefeito não chama e resolve fazer contratações temporárias. É isso que eu ia perguntar. Um verdadeiro absurdo. Como é que está fazendo então para essas escolas funcionárias, gente, sem seleção? É uma coisa que a gente vai questionar na próxima sessão, porque a gente não compreende qual é o critério. Vale salientar, eu gostaria muito, e foi muito pertinente a sua pergunta, de lembrar a sociedade de Xeramobim que o prefeito, repetidas vezes com a sua base aliada, tentou jogar a culpa em Eugênio Gomes pela não realização do pleito. Nós sabemos que tem hoje a questão da decisão judicial, que ela sobrepõe uma decisão administrativa, meramente administrativa do TCE, e o prefeito não faz a seleção. Subentende-se de forma bem clara para qualquer pessoa que conheça o mínimo de justiça que o prefeito não faz a seleção porque não quer. E agora fica claro, né, com a tomada de decisão dele de fazer contratações aleatórias, sem critérios nenhum. Nós vamos cobrar, tanto do judiciário como do próprio chefe do Poder Executivo, quais são os critérios que ele está adotando para contratações, né? Porque a seleção não foi feita, teve 10 meses. Nós temos na saúde o que a gente chama de epidemiologias. A epidemiologia, Fabiano, é os processos condicionantes e determinantes de uma pandemia, de um determinado espaço. E todos nós vem acompanhando com o caminhar, graças a Deus, da vacina, que nós íamos paulatinamente voltar ao nosso normal. Não é possível que o prefeito não tenha entendido isso. E por que termina-se um determinado ciclo epidemiológico, já sabendo que estava liberando algumas coisas, que é a aula presencial, e não temos a seleção, não temos processo licitatório para algumas coisas, assim, contratações diretas, licitações que a gente não consegue compreender. Então são fatos dessa natureza que mostram a atual desorganização do poder público no município de Xeramobim. Bom, essa semana a gente teve o retorno das aulas anunciado para algumas turmas, também não foi para todos, não foram para todas, e a reportagem recebeu inclusive o áudio de uma mãe da comunidade de Mearim, vereador, relatando de que o seu filho não foi à aula, recebeu um comunicado que o ônibus não iria porque a estrada não estava feita. Então já faltou aula. Já recebemos também 2 outras mensagens de um pai que teve que deixar a filha porque o ônibus quebrou. A outra na mesma situação, o ônibus também não apareceu. Então houve também problema em relação ao transporte escolar, você falando da questão da seleção, da questão da estrutura para preparar as unidades para o pós-pandemia e também a questão do transporte escolar. Mas, vereador, kit da merenda escolar, o retorno das aulas significa dizer que essa cobrança ela não deva mais existir ou ainda tem que permanecer? Não, a questão da merenda escolar, o último consulta que eu fiz no site, ela perpassa os 2 milhões. São 2.098.000 reais para a merenda escolar no município de Xeramobim. Então o prefeito tem que entregar o kit da merenda escolar de agosto e setembro. E olha que eu não estou botando julho, porque teoricamente, né, eles não pagam 2 meses o PENAI. Eu estou falando em cima da justiça, do que é legal, do que é correto. O mês de agosto e o mês de setembro, que o prefeito deveria ter entregue em outubro. Porque o recurso tem. São 2 milhões, está lá no site do Ministério da Educação, 2.098.000. Então, dinheiro tem, a gente tem cobrado, já é o 3º requerimento, né? E, infelizmente, a gente manda um ofício para a secretária de Educação, ela tem dificuldade de responder, quando responde não é a contento, né? Isso mostra uma ingestão muito grande. Quando eu estive lá com a Ana Edna, a vereadora Ana Edna, que vem fazendo um excelente trabalho, e o vereador Gleidson Araújo, ela disse que até o final de agosto teria seleção e
lembro demais naquela ocasião que todos estariam em sala de aula, inclusive o vereador Gleidson Araújo questionou: a senhora tem certeza que a senhora consegue fazer esse pleito em 2 meses? E ela garantiu na presença de 3 parlamentares. Então, infelizmente, né, assim como o prefeito dizia em campanhas, né, que os secretários iam atender na porta da secretaria, mais uma vez, assim como seu prefeito, a sua secretária falta com a verdade, como promete uma coisa dessa natureza. E o que a gente vê é uma desorganização total e me causa muita estranheza essa desorganização em relação à Secretaria de Educação, porque teve tempo para se programar, né? As rotas, elas são conhecidas, né? Então, vale salientar, e eu queria aqui aproveitar a sua oportunidade e esclarecer para a sociedade de Quixeramobim em relação às estradas, que a gente tem recebido muita reclamação, é que nós temos um recurso da ordem de R$2.200.000 de uma carona que a Secretaria de Infraestrutura pegou para máquinas pesadas. Eugênio, vamos segurar essa informação, estradas? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e aí na sequência a gente entra na questão das estradas. Pode ser? Pode ser. Então 3 minutos eu volto daqui a pouco. Você permanece por aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue entrevistando o vereador de Quixeramobim, Eugênio Gomes, que é do PP. Vereador, ainda com relação à educação, o senhor falava de seleção, professores, eu lhe pergunto o seguinte, e com relação a essa categoria, o que é que tem sido cobrado deles em relação a esse retorno? E o senhor, enquanto parlamentar, tem recebido o que de mensagem da categoria? Na realidade, a categoria o mestre dos mestres, né? Os professores são todo o nosso respeito, a nossa admiração. Nós temos cobrado o respeito que se tem que ter. O Fundeb, 70% do Fundeb tem que ser, Fabiano, investido em professores. Então a gente vai cobrar do Poder Público Municipal, ele já recebeu até agora outubro 63 milhões de recursos só em relação ao Fundeb.
Então, onde está esse dinheiro? O rateio que deve ser feito com esses professores, porque esse dinheiro é único e exclusivamente, 70% dele tem que ser gasto com professores. Vale salientar ao senhor prefeito que se ele não fizer esse repasse de recursos, esse dinheiro pode até retornar. E não é legal, porque já pensou esse recurso aquecendo o comércio do município de Xeramobim, a alegria desses professores que tanto merecem esse rateio. Então, nós vamos cobrar do chefe do Poder Executivo, da secretária de Educação, que nos dê uma resposta em relação a esses 63 milhões, mais de 63 milhões do Fundeb, e como vai se trabalhar nessa questão do rateio. A última informação que eu tive de fonte extraoficial é que tinha em torno de 15 milhões em conta que poderia ser rateado entre os professores que fazem esse trabalho belíssimo de educar. Vereador, eu falando na questão da educação, e um dos motivos que uma mãe relatou não ter ido o filho à escola foi a estrada. E com relação à estrada? Não, com relação à estrada me causa muita estranheza, porque o que tem sido gasto pela Secretaria de Infraestrutura, é importante que o Ministério Público possa estar avaliando. Primeiro, uma carona muito esquisita, né? Porque quando você pega carona, não necessariamente você usa todos os itens, né? E a Secretaria de Infraestrutura usou todos os itens dessa carona, inclusive fez um aditivo essa carona, um aditivo de 17,15, passando de 2 milhões e 200 mil para 2 milhões 577 mil reais. Então, que Xeramobim tem gasto muito com máquinas pesadas, e o que a gente vê é a reclamação que as estradas vicinais não foram feitas, e N requerimento que vai para a Secretaria de Infraestrutura através de seu secretário, que não obtém resposta. A gente fez até um requerimento solicitando, né, um cronograma dessas estradas, porque eu acredito que você investindo quase 3 milhões de reais só em máquinas pesadas, você tenha pelo menos um cronograma, né? É o mínimo. Vale lembrar que foi dado um prazo, né? Se eu não me engano, acho que 45 dias. 45 dias pelo prefeito, mas são muitas das inverdades que o prefeito vem trabalhando na sua administração, que não me causa estranheza, né? Tamanha desorganização, basta você pegar todas as secretarias, o momento de fragilidade que vive a atual gestão do prefeito que se denominava os 2 prefeitos da esperança. Vereador, eu percebo nos bastidores, por exemplo, que seu nome na administração é visto como alguém que é como se não tivesse que existir, né? Então, como é que você enxerga, vamos dizer assim, esse sentimento por parte, muitas vezes, de cargos comissionados, de pessoas de confiança, pessoas mais próximas ao gestor municipal, que querem ouvir tudo, menos o nome Eugênio Gomes na secretaria? Você já recebeu relatos de eleitores seus desse tipo de situação? Isso é uma constante, né, na atual gestão do prefeito municipal, mas eu encaro com muita sabedoria, com muita serenidade, porque eu entendo que num país democrático a vontade popular é soberana, e a vontade popular me colocou na Câmara Municipal, né, nunca com um vereador de primeira vez, né, com um número de vereadores concorrentes, mais de 200 concorrentes, com 2.470. Então, o que importa para mim é honrar meu compromisso com essas 2.470 pessoas que confiaram. Mas hoje digo para essas 2.470 pessoas que eu não represento só ela, mas 81.082 pessoas. O que é que você acha que incomoda tanto, gente? Eu acho que a partir do momento que eu tenho a capacidade de ir para uma Câmara Municipal e passar parte da terça-feira estudando, né, levando para a população, que é o mínimo que eu tenho que respeitar, é me preparar para ir para uma sessão. É o mínimo que eu entendo, como eu fiz a minha vida toda como gestor, né?
Aonde eu passei como gestor, deixei um legado positivo. Na Câmara Municipal de Quixeramobim não vai ser diferente. Eu tenho mostrado que sou um vereador atuante e vou continuar fazendo isso. Quando recebo um convite de vocês, passo 24 horas, 48 horas estudando, para me preparando para estar aqui. À luz da verdade, e é isso eu respondo a sua pergunta, eu tenho levado a população de Quixeramobim. Quem é que sabia que Quixeramobim recebia mais de 20 milhões por mês? Isso incomoda o prefeito dizer à população, porque ele não tem coragem de dizer isso à população. Ele não tem coragem de dizer à população que tem um orçamento de 222 milhões ano para trabalhar até agora dezembro. No ano que vem tem uma previsão de 248 milhões. Ele tem que dizer isso à população. A população tem que saber dos seus direitos. E por isso, Fabiano, eu tenho incomodado tanto, porque eu tenho levado a luz da verdade à população do município de Quixeramobim. Eu não estou fazendo nada mais do que o meu trabalho. Infelizmente, as pessoas que são beneficiadas não entendem que nós vivemos num país democrático e que devemos respeitar essa democracia, né? Eu fico muito triste quando vejo o prefeito mandar fazer uma inscrição de nível elementar, sabendo que não vai executar a seleção. Ele não vai executar essa seleção. Espero eu que eu esteja errado, eu estou falando aqui no campo da suposição. E se ele fizer, porque o judiciário, volto a afirmar, já orientou o que é que ele tem que fazer. Aí ele se apega a uma tomada de decisão administrativa. Porque eu vi um colega falando na Câmara, pode prejudicar o prefeito no futuro. Como pode prejudicar se o judiciário judicializou? Não tem como prejudicar o prefeito. Ele não faz porque não quer. Eu espero, eu fiz uma fala, eu vou até localizar essa minha fala na Câmara, dizendo, tomara que eu tivesse errado, que o prefeito estivesse adiando o pleito para não executar o pleito e contratar uma empresa e, infelizmente, colocar só quem votou nele. Porque sempre ele fez isso, é uma recorrente do atual gestor, ele não respeita, né, o direito do próximo, tanto que não respeita, que não tem respeitado os concursados até agora. Mas eu espero muito que ele não faça isso, porque as pessoas têm o direito de uma ampla concorrência, Fabiano. Nós vivemos numa população de 81.082 pessoas. E nós vivemos uma tríade num momento muito triste, eu digo isso com muito pesar, que é a questão da falta d'água, a questão hídrica, um caos hídrico, né? A questão da fome e o desemprego. Então, eu espero muito que o prefeito possa deixar, no lugar de estar perseguindo as pessoas, de estar tirando o emprego das pessoas, prometeu mais de 10 mil empregos na sua campanha, junto com outro prefeito. E até agora, o que a gente viu foi tirar pessoas por ter democraticamente escolhido outras pessoas que não da sua base, a da sua aliança, porque votou em Eugênio Gomes perdendo seu emprego. Eu recebo isso com muito pesar, com muita tristeza, e eu vejo com muita hipocrisia, né, quando tinha uma fala numa determinada live de um dos prefeitos dizendo que Quixeramobim tinha se libertado. E hoje a gente vê que Quixeramobim sofre, padece com a perseguição, né, com a procura de caças às bruxas. Você não pode pensar diferente em Quixeramobim. Se você pensar diferente, você é inimigo da atual gestão. Tenho recebido em alguns programas das emissoras de rádio reclamações de populares, agricultoras, pessoas do campo, pessoas humildes com relação ao mau atendimento em alguns departamentos públicos. Recebi isso já em um departamento relacionado à Secretaria de Saúde, já recebi também em relação à Secretaria de Educação e ao próprio gabinete do prefeito municipal. Então, como é que o vereador enxerga também essa questão que já foi recorrente na administração do atual prefeito anterior e que contribuiu muito para a perda dele na eleição de 2016, que foi o maltratamento das pessoas mais humildes. E ao que indica, isso volta a ocorrer novamente. Então vocês, enquanto opositores, como é que enxergam também essa situação? Já chegou queixas a vocês?
Fabiano, eu acho que do jeito que chega para os veículos de comunicação, chega para a gente também, enquanto representante do povo, né? Então, assim, mas é fácil de entender, Fabiano. O prefeito, né, ele fez uma promessa de renovação. Isso não aconteceu. Se você for de secretaria em secretaria, você vai ver que 70% dos atuais gestores fazia parte da gestão anterior. E isso explica a recorrência da falta de respeito com a população de Quixeramobim. Basta você pegar pasto por pasto, que você vai ver que chega a 70%, às vezes até a 80%. Quando não é uma pessoa ligada à pessoa que estava. Então, assim, não teve renovação. A administração é pautada pela questão política, a questão técnica ela fica no último lugar e por isso desse desmonte em alguns serviços que a gente entendia naquele momento, quando a gente fez parte da gestão anterior, que algumas secretarias, né, tinham conseguido um nível de organização razoável. O nível de reclamação de algumas secretarias tem partido também muito da área da saúde. Vamos aqui pontuando. Essa semana recebemos muitas demandas em relação à questão de medicamentos. Nós já estamos em novembro, então já foram 11 meses de administração. Na sua opinião, 11 meses já não daria para ter reposto o estoque dos medicamentos? Na realidade, quando eu tive a oportunidade de ser secretário, e com muito orgulho na minha terra, nós aumentamos o nível de investimento nos elencos basilares, né? E a gente vê hoje com muita tristeza, né, a questão de medicações elementares, né, faltando na CAF. Não é medicação de alto custo, nós estamos falando aqui de coisa elementar, como uma fita de glicemia, né, como uma metformina, né, que é um medicamento importantíssimo, né, para o controle da diabetes. Então são coisas básicas, né, que a população espera de qualquer gestor, seja o atual, seja quem estava, ou o próximo gestor. Ela espera, Fabiano, a população espera que pelo menos o básico você consiga fazer com um orçamento de 222 milhões ano. Né? Quando eu digo básico, é ter um médico num posto. Exemplo, nós estamos com a Berilândia, já vai fazer 3 meses sem médico. Né? A Maravilha, que é um bairro belíssimo na nossa terra, né? Sem médico, passou um tempo sem médico, assim, a gente cobrando toda semana na Câmara, né? Então, são fatos dessa natureza. Daqui a pouco, o Conjunto Esperança vai estar sem médico, né? Então, são fatos dessa natureza que a gente tem acompanhado e a gente vê com muita tristeza. Você não consegue marcar exames básicos. E os exames, como é que você enxerga esse sistema adotado? O sistema adotado... Eu já constatei que tem muita falha, muito problema de retorno. Na realidade, você não descentralizou o serviço. O que foi que a Secretaria fez? Descentralizar o serviço é realmente se levar o serviço para perto da população. O que é que a atual gestão fez? Primeira vez que se marcou... Vá lá na central, você vai ver 2 guichês, desmontaram a central, né? Andou para trás a saúde no município de Quixeramobim, os números mostram isso. Nós voltamos a ter óbito materno, coisa que a gente já não tinha há um bom tempo, né? Então são coisas basilares que a gente não consegue. Quando você descentraliza serviço, você tem que pelo menos conhecer o perfil epidemiológico daquele determinado bairro. Quantos habitantes tem lá, quais são as patologias mais frequentes. Lá eu tenho mais diabetes, mais hipertenso. Como é que eu vou trabalhar lá a questão da tomografia? Eu tenho quantas mulheres? Como é que eu vou traçar a questão da mamografia? Traçar o perfil epidemiológico de cada bairro, isso não foi feito. O que foi feito, enganaram a sociedade de Quixeramobim, foi tirar a fila de frente da secretaria, porque no primeiro momento ela chegou a passar molhada, então isso teve um impacto muito negativo, porque o que os 2 prefeitos prometiam era uma saúde de primeiro mundo, né? Quando a gente sabia que o Sistema Único de Saúde, ele é subfinanciado. O que você tem é que otimizar recursos para oferecer o mínimo
de dignidade dentro de um sistema precarizado. Prova é isso que foi escancarado através dessa pandemia. A partir do momento que se vê uma pandemia, que é uma emergência sanitária jamais vista nos últimos 100 anos, viu o quanto era subfinanciado. Importante, sempre defendi o SUS, né? Mostrou a fortaleza que é o SUS, mas subfinanciado. Uma estrutura grande, e nós perdemos, infelizmente, mais de 600 mil pessoas e não perdemos mais graças à estrutura. E trazendo para a nossa realidade o que é que foi feito aqui. Você leva lá para o Conselho do Conjunto Esperança, pois deixe o seu exame lá. Você não tem um auditor para auditar, você não traceu o perfil epidemiológico. Eu pedi na última sessão, na penúltima sessão, me mande a metodologia implantada em relação aos exames, consultas e cirurgias. Até agora eu não recebi. Sabe por que eu não recebi? Porque não tem. Não tem. Assim, é o samba, desculpe o termo, o samba do crioulo doido em relação à central de marcação do município de Quixeramobim. Bom, mais um intervalo comercial chegando. Daqui a pouco a gente fala dos poços profundos, inclusive houveram alguns que foram perfurados, enviados e articulados pelo deputado federal José Guimarães. E como é que fica a ligação desses poços, gente? Se tem alguma previsão, porque não é só furar, tem que instalar. Então daqui a pouco um retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará, para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica. Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com o vereador Eugênio Gomes. Vereador, com relação à perfuração dos poços que foram anunciados pelo senhor e alguns correligionários, inclusive de articulação do deputado federal José Guimarães, como foi a perfuração deles e mais ainda, não é só perfurar, agora a preocupação é pela instalação. Há alguma previsão? Fabiano, sua pergunta é muito importante para a gente esclarecer. Nós terminamos, na realidade, não 12, mas 15 perfurações, exceto que deu um pequeno problema na máquina e Nova Ladeira e Paus Brancos, deveremos até sexta-feira estar finalizando, né? E graças a Deus, graças a uma articulação rápida, decisiva do deputado José Nobre Guimarães, nós já começamos, né? Acredito que mais tardar na próxima semana, esses poços já estejam com a caixa d'água, aí fica só pendente a questão elétrica, né, para que eles possam estar funcionando. Então, graças a Deus,
né, mais tardar na próxima semana já esteja tudo, né, canalizado, com a caixinha, faltando só a parte elétrica para a gente entregar esse bem tão precioso nesse momento tão difícil, né, que a população está vivenciando com a falta de água. Inclusive, que você que é ali da região do Damião Carneiro, né, eu acredito que já amanhã já esteja implantando aqueles poços lá. Nós temos uma dificuldade hídrica muito grande lá. Graças a Deus, ali no Riacho da Cruz, que é um problema crônico, né, uma dificuldade muito grande, 2.700 litros hora é a previsão, e a gente muito feliz, e diferente de alguns agentes públicos, nós vamos fazer da forma correta. O poço é público, é para civil público, ele vai ser instalado para colocar na rede, para minimizar, né, aquele sofrimento daquela comunidade, e assim vamos fazer, né? Tenho sido criticado por algumas pessoas por questões pessoais, né? Porque eu tenho pedido dizendo que os poços públicos são públicos, eles não são particulares, e eles têm que estar na rede para servir a todos, né? E algumas pessoas que beneficiada pelos alguns agentes públicos, vai às redes sociais, né, faltando com a verdade, tentando denegrir a imagem da gente. Mas a população conhece o meu trabalho. Então fica aqui o meu recado para essa pessoa, que não são muitas pessoas, né? É uma pessoa. Fica o recado, eu vou continuar trabalhando, vou responder as críticas com o trabalho, e que a população de Quixeramobim sempre julgou o meu trabalho, seja como técnico, ora agora como político. E graças a Deus eu tive uma confiança, né, nas urnas. Então eu vou continuar trabalhando, respeitando, nessa linha de trabalho que é muito importante, a gente respeitar o próximo. Bom, nesses últimos meses a gente foi muito procurado por algumas famílias, e houveram inclusive matérias que chamaram a atenção do município, foram uma das mais visualizadas, inclusive na rede social aqui da Sertão TV, com relação, vereador, à questão da fome. Então a gente se deparou com coisas muito feias mesmo, situação realmente muito delicada. E esse é um assunto, todo mundo diz, mas não é só Quixeramobim, é o Brasil inteiro, todo mundo sabe disso, mas a gente vive aqui, então é aqui que a gente tem que cuidar. O que é que pode ser feito para tentar minimizar essa situação? O que é que não está sendo feito? Nós estamos, né, Fabiano, num país onde a questão da fome ela é uma presente, né? A gente vê com muita tristeza isso, a gente visualiza algumas cenas, mas a gente tem que trabalhar todos os dias, nós enquanto agente público, como político, para melhorar essa perspectiva. Nós vivemos num país onde os últimos censos mostram que metade da população vive com R$615 para viver. Metade da população, nós estamos falando de 120 milhões de brasileiros. Mais 30% vive com um salário mínimo. Só aí nós estamos trabalhando 150 milhões de brasileiros. Então nós precisamos com isso entender que nós estamos num país extremamente desigual, onde a riqueza está na mão de poucos e a grande massa vem sofrendo ao longo da história. Trazendo para a nossa realidade, para o município de Quixeramobim, para o nosso território, não é diferente. O atual gestor prioriza meia dúzia de pessoas e esquece a grande massa do município de Quixeramobim. Me parece que o prefeito que aí está só conhece o Norte 1, o Norte 2, o Conjunto Esperança, o Sabonete, em época de campanha. Porque lá no Conjunto Esperança eu presenciei uma senhora, me levou dentro da sua cozinha, mostrando, Eugênio, eu lhe pedi ajuda porque eu vendi o gás, e mostrou um fogareiro de uma boca, para não passar fome. Eu precisava comer, então eu vendi o bujão de gás. E essa realidade, eu tenho andado muito, não é diferente. E quebrou-se um paradigma de primeiro a gente via a zona rural com muita dificuldade. Hoje a gente vê os bairros periféricos do município de Quixeramobim com muita dificuldade. Porque no interior você cria um bichinho, você consegue,
né, ter uma condição mínima de sobrevivência. Mas lá no Conjunto Esperança, no Sabonete, no Norte 1, no Norte 2, não tem a lenha que tem no interior, né? Então, parece que o prefeito esqueceu disso. Então, eu gostaria de ressaltar à sociedade de Quixeramobim que eu busquei uma política afirmativa, com critérios, um projeto muito bom, né? Que era um cartão Renda Mais, para que a pessoa tivesse a dignidade, Fabiano, de comprar, fazer pelo menos a sua feira, para você não passar fome durante o mês. De Bolsa Família Municipal. Né? Exatamente, com critérios nacionais, com a política afirmativa. O Bolsa Família é uma política afirmativa que deu certo. Pessoas hoje estão na faculdade, projetos científicos, tem trabalho científico, trabalho científico que mostra pessoas que conseguiram sobreviver com aquela renda mínima, galgaram que precisavam melhorar a sua história e hoje estão na faculdade e que na época devolveram o seu cartão e agradecem muito por ter participado. Isso é uma política afirmativa. Não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos, né? E em Quixeramobim eu propus isso. No primeiro semestre, o chefe do Poder Executivo, o senhor prefeito, se fez de surdo e mudo. Agora, de novo, eu mostrei com números o quanto tinha se arrecadado de ICMS, o quanto se tinha aumentado o FPM e todos os outros impostos. Para você ter uma ideia, o aumento do FPM foi exponencial, mudou de escala. O quanto o prefeito... É tanto que agora não dá mais para o prefeito esconder. São 222 milhões até dezembro. Agora é a previsão orçamentária. Para o próximo ano, 248 milhões. São quase 250 milhões o orçamento para o ano que vem. E ele não consegue, Fabiano... Esse projeto seria R$100 mês. R$100 mês. E ele não consegue pegar 1.000 famílias de extrema carência, de extrema pobreza, que está lá no cadastro da assistência social e disponibilizar essa renda. O que é R$100 mil para uma prefeitura que tem um orçamento mês de mais de 20 milhões? Mas ele não atendeu, mas muito estranhamente ele tem tomado algumas decisões que a população vai julgá-lo, como contratar Hilux, né? 3 Hilux fechadas, 3 Hilux abertas, uma caminhonete, carro de luxo, né? De luxo, carros de luxo. Para que, prefeito, esses carros de luxo nesse momento que as pessoas estão passando fome? Esses carros, para você ter ideia, faz um valor de 568 mil, né? Me parece com duas vanzinhas também. Então são coisas que a gente não consegue entender, né? Ora, eu contrato uma caminhonete de luxo, 8 meses, eu contrato 3 Hilux fechados de luxo, 8 meses, 3 abertas, mas não consigo dar R$100 àquelas pessoas que no momento estão precisando do poder público para sobreviver, até que ela possa ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Mas a população, eu espero que nós levando essas informações, eu digo nós, porque não só eu, Eugênio, os outros vereadores do PP, da base independente, os formadores de opinião, falando a verdade para a população. Porque a população precisa saber da verdade para que nos próximos pleitos ela possa fazer as melhores escolhas. E cobrem os seus direitos. Quando você toma seu cafezinho de manhã, você paga imposto. Esse imposto é revestido para políticas públicas e elas muitas vezes não são utilizadas. Então é importante que a sociedade tome conhecimento desses absurdos que estão acontecendo no município de Quixeramobim, direcionando algumas tomadas de decisões do prefeito municipal para meia dúzia, como sempre foi. Essa informação, qualquer cidadão consegue no Portal da Transparência? Portal da Transparência, no site da Prefeitura, muito agora, estranhamente, eles estão colocando só no site da Prefeitura. Que é o governo transparente, né? Que é o governo transparente, né? Que de transparência não tem nada, né? É importante que a gente saiba, né? Como a gente não consegue entender, né? Aquela estrada que liga ali o bairro da rodoviária à UPA, as máquinas da Prefeitura
né? A gente recebeu uma denúncia, as máquinas da prefeitura trabalhando numa obra que já tem, né? Já tem assinatura da ordem de serviço. Então são coisas absurdas que estão acontecendo em Xeramobim, que o Ministério Público precisa se posicionar, o Judiciário precisa se posicionar, cada um dos seus entes fazendo seu papel, para que aí sim a gente tenha uma democracia pautada na verdade. Essas denúncias já são formalizadas, vereador? Essas denúncias que chegou para mim, os próprios populares já formalizaram. E a gente já formalizou outras, né? A gente já formalizou outras e a gente espera que o Ministério Público faça a sua parte, né? São muitas brechas que a gente tem, lacunas, que a gente tem sentido falta, que o Ministério Público se manifeste em relação ao governo municipal. Cada um dentro da sua mais perfeita ordem. Bom, a gente faz o último intervalo comercial daqui a pouco, 2022. Eugênio Gomes já definiu de fato, Guimarães, Bruno Pedrosa. Questão de permanência no partido. Há também algum estudo por parte do vereador? Daqui a pouco no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. O estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue com o vereador Eugênio Gomes. Vereador, 2022 já bateu na porta, mas antes de tratar propriamente do pleito, eu quero saber da situação do senhor. Questão do partido, como é que está analisando o PP, o apoio a nível estadual? Você já tem recebido convite de outras siglas para quem sabe Eugênio Gomes tentar ir uma outra?
Como é que está essa situação ou é muito cedo para isso? Eu acho que é muito cedo para isso, a gente tem que ter muita sabedoria para discutir, a gente, né, tem liderado a bancada do PP na Câmara Municipal. Vou conversar com a liderança maior do PP a nível de Estado e a gente vai tomar a nossa decisão com muita sabedoria, com muita serenidade, né, esperando que, independente de onde a gente esteja, nós vamos sempre fazer o nosso melhor. Isso a população de Quixeramobim não tenha dúvida, que nós vamos trabalhar bastante, independente de onde nós estivermos. Deputado estadual e federal, batido o martelo já? A gente tem buscado fazer essa parceria forte, né? Nós escolhemos a princípio e espero que a gente possa caminhar com muita paz, com muita luz, com os 2 deputados, né? Os 2 deputados que mais investiram no município de Quixeramobim, né? A gente fez um estudo em relação a isso antes de fechar qualquer parceria, porque o que a gente tem que focar na qualidade de vida das pessoas que moram em Quixeramobim. E o deputado Bruno foi um dos deputados que mais enviou recursos para o município de Quixeramobim. E o deputado Guimarães, nós sabemos da longa estrada dele de ajuda ao município de Quixeramobim, né? O deputado Guimarães foi o deputado que mais investiu também no município de Quixeramobim. Casas populares, né, investimentos em saúde, a Estrada do Encantado, a questão que a gente julga ser importantíssimo, esse polo científico, que nós vamos mudar de patamar. O município de Quixeramobim, com esse ganho do polo científico, né, que já a princípio a Faculdade de Medicina e de Enfermagem, capitaneada por ele, a gente sabe da boa relação do deputado José Nobre Guimarães com o governador Camilo Santana. Então, Quixeramobim vai mudar de patamar com a chegada. Então, são algumas das obras, sem deixar de citar, muito bem lembrado por você, a última, né, ali a tão conhecida, né, Estrada do Leite, que vai facilitar muito a qualidade de vida das pessoas que vivem naquele distrito. Então, é um ganho imensurável. Então, por tudo isso, resolvi caminhar com o Bruno, a deputado estadual, e com José Nobre Guimarães. Entendo isso, apesar de entender que a questão política, né, ela é muito dinâmica, mas a minha parceria nesse momento é com esses 2 deputados, mas sempre pensando no bem comum, no bem coletivo. Não tem tomada de decisão pensando no Eugênio, não. A tomada de decisão é pensando na população do município de Quixeramobim, como sempre foquei e sempre vou trabalhar esses 2 anos e 11 meses que faltam do meu mandato. Espero dar o meu melhor, espero que na população possa nos avaliar ao fim do nosso trabalho. E se a gente entender que deve continuar, vamos continuar. Mas sempre escutando a população, que é o cerne maior do nosso mandato. Vereador, hoje qual é um dos maiores desafios que o senhor enfrenta na execução do seu mandato? Tem algum? O maior desafio que a gente enfrenta é trazer um pouco de igualdade à sociedade de Quixeramobim. Nós entendemos que temos uma sociedade muito desigual. Nós passamos por um momento muito difícil. Nós encontramos fome, nós encontramos sede, nós encontramos o desespero da pessoa que não pode fazer uma seleção para tentar legitimamente galgar um espaço na sociedade, e o desemprego também é uma constante no município de Quixeramobim. Então, uma população que hoje, né, oficialmente nós temos 81.082 pessoas, mas eu entendo que o próximo censo do próximo ano pode elevar esse número para quase 90 mil pessoas que vivem nessa terra que a gente ama, que a gente nasceu, que a gente cresceu. E um dos meus maiores desafios é diminuir a desigualdade social que aqui nessa terra existe, né? Historicamente, nós sabemos que a fome é uma presente na sociedade, nos povos, desde os povos indígenas. Mas nós não podemos, Fabiano, se conformar com isso. Não é possível que o nosso próximo, o nosso semelhante, não tenha o que comer. Isso me dói, me corta o coração. É tanto que a gente tem um grupo de amigos que a gente, a cada mês a gente consegue entregar várias feiras, né? Mas isso não é uma política que a gente quer. O que a gente quer não é o paliativo, Fabiano, é o afirmativo. Políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem. Então, respondendo a sua pergunta, o maior desafio é diminuir a desigualdade social no município de Quixeramobim.
Vereador, se tivesse, rapidinho aqui, só uma pergunta, se o senhor tivesse que sentar com o prefeito municipal e fazer um pedido a ele para que ele atendesse, qual seria? Melhorar a questão assistencial, a questão da saúde e a questão da educação. Eu acho que essas três partes, no momento, é o que mais sofre pela perca pandêmica, pela perca social e pela questão do maior bem que a gente tem, que é a saúde da gente. Então, hoje a gente vê com muita tristeza, e eu digo isso do fundo do meu coração, ver o município de Quixeramobim, muitas vezes você não consegue uma medicação básica. E a gente sabe que as pessoas, a partir do momento, Fabiano, que ela não tem um básico e não tem como conseguir esse básico, é importante, é necessário e é o dever do poder público suprir. Para encerrar, circulou na última semana um banner de alguns parlamentares, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Quando se comentam que a intenção é deixar o Eugênio só, como é que você enxerga essa frase em relação aos colegas? Você acha que isso será realmente possível ou não? Não, eu particularmente tenho conduzido a minha vida política com muito diálogo, né? Eu acho que um político contemporâneo, ele tem que ter a sabedoria de dialogar com todos. Eu acredito muito em todos os vereadores do PP, acredito na base independente da Câmara Municipal, eu respeito quem diz isso, mas eu tenho uma segurança muito grande, que é a questão do respeito da população tem com o vereador Eugênio Gomes e para com o Eugênio com a população. Então, quando eu escuto um comentário dessa natureza, eu sempre digo e elevo os meus pedidos a Deus, né? Deus sabe de tudo, eu vou continuar trabalhando, eu respeito quem faz esse tipo de comentário, mas eu estou andando de segunda a segunda nesse município e eu tenho recebido um carinho imenso da população de Quixeramobim, né? Porque eu estou fazendo apenas o meu trabalho de voltar, de ouvir, de estar presente nas comunidades. Então, quando eu escuto um comentário desse, eu peço que Deus possa iluminar uma pessoa dessa, porque na vida ninguém faz nada sozinho, e na política não é diferente. Você não ganha na política sozinho, e você também não perde sozinho. Então, essa sua pergunta, eu vou aproveitar e dizer que, graças a 2.470 pessoas, hoje eu tenho a oportunidade de ser visto, de ser escutado e vou continuar trabalhando. Então, todo o meu respeito a todos que acreditaram e o meu respeito também àqueles que não acreditaram. Mas o que eu deixo de recado é que eu vou continuar sendo vereador aguerrido, pedindo muita fé a Deus para trabalhar todo dia com muita saúde e respeitando a todos. Bom, e eu completaria dizendo que não existe mandato eterno. Tem dia para começar e dia para terminar, né, vereador? Não, eu tenho muita ciência disso e capacidade de entender que cada um é no seu momento. Tudo é no tempo de Deus. Obrigado, meu irmão, pela participação mais uma vez aqui no Ceará em Pauta. Eu que agradeço, né, a minha presença mais uma vez aqui. Fico muito feliz quando recebo o convite de vocês, que sei que vou ter a oportunidade de conversar com a população do município de Quixeramobim, a quem eu devo meu mandato, que eu tenho todo o meu respeito e que tenho tentado honrar da melhor maneira possível. Meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, vereador Eugênio. A você de casa também, o nosso muito obrigado pela audiência. O Ceará em Pauta retorna na próxima semana.